a questão 3 da primeira seção do capítulo de números reais, tá bom? Ainda é um conteúdo referente ao conjunto dos números reais ser um corpo. Então, nessa questão 3, nós vamos supor que tanto A como B são números reais não nulos. Queremos provar que o inverso do AB é igual ao inverso do A vezes o inverso do B. Após isso, também nós vamos concluir que A sobre B elevado a menos 1 é igual a B sobre A. Tá? Vamos primeiro nos fixar nessa igualdade, essa primeira que nós queremos provar. Tá bom? No exercício anterior, no exercício número 1 dessa seção, foi provada a unicidade do inverso multiplicativo. Nós vamos ficar chamando agora sempre de inverso. Tá? O que foi provado então? Foi provado que se x vezes y é igual a 1, então, obrigatoriamente, isso significa que esse y ele é o inverso do x. Tá bom? Esse resultado nós vamos utilizar nessa questão 3. Nosso objetivo aqui é provar que o inverso do AB é igual a menos 1 vezes B a menos 1. Então, qual é a nossa ideia? A ideia é, eu vou pegar o A vezes B e vou multiplicar esse A vezes B por A menos 1 vezes B a menos 1. Se esse resultado aqui der exatamente 1, o que significa isso? Significa que esse número ele é o inverso desse aqui. E aí nós vamos concluir a partir daí que o inverso do AB, ou seja, o AB elevado a menos 1, é exatamente A menos 1 vezes B a menos 1. Tá bom? Então esse aqui vai ser o nosso roteiro. Tá? Vamos então às contas, né? Vamos pegar aqui A vezes B e multiplicar isso por A menos 1 vezes B a menos 1. Vamos utilizar as propriedades de corpo. Na primeira propriedade, nós vamos comutar o A menos 1 e o B a menos 1. Nós vamos ficar com AB igual a... AB vezes, né? Deixa eu apagar aqui. Então, AB vezes A menos 1, B a menos 1. Eu posso inverter aqui. Vai ficar, novamente, deixa eu apagar aqui outra vez. Vai ficar, já invertendo, você vai ficar com B a menos 1, A menos 1. Tá bom? Usei aqui a propriedade comutativa da multiplicação. Agora eu vou associar. Eu vou deixar esse A aqui na frente e eu vou associar na multiplicação os dois do meio. Tá? Então nós vamos ficar com essa igualdade aqui. Agora, B vezes B a menos 1, B a menos 1 é o inverso do B. Essa multiplicação aqui dá 1. Vamos ficar com A vezes 1 vezes A menos 1. Tudo bem? Ora, esse 1 aqui ele é o neutro. Eu posso associar ele ou com A menos 1 ou com A. Isso não faz diferença. Certo é que esse 1 ele vai desaparecer nessa multiplicação. Né? Então eu vou ficar com A vezes A menos 1. Que por sua vez, A vezes A menos 1 é igual a 1, uma vez que o A menos 1 é o inverso do A. Nós então chegamos no nosso objetivo. O A vezes B vezes A menos 1, B a menos 1 deu exatamente igual a 1. Isso significa que o A menos 1 vezes o B a menos 1, esse número aqui, é exatamente o inverso do AB, multiplicação de 1, tá bom? E com isso, encerra-se essa demonstração. Agora o exercício ele vai um pouco mais além, ele pede para que nós, a partir disso, possamos concluir que o A sobre B a menos 1 é igual a B sobre A. Né? Vamos fazer isso então. Vamos tentar fazer essa última parte. Então vamos lá. Eu quero calcular A sobre B elevado a menos 1. Deixa eu mudar essa cor. Mudar essa cor, senão não fica muito visível. Então vamos lá, continuar com o verde. Então a segunda parte do exercício. Bom, então vamos pegar aqui A sobre B elevado a menos 1. Vamos concluir que isso aqui dá exatamente B sobre A. Ora, o A sobre B, ele nada mais é, por definição, que A
vezes o inverso do b. Tudo isso aqui elevado a menos 1. Bom, só fiz trocar a definição. A sobre b é exatamente a vezes b a menos 1. Agora aqui eu posso aplicar a primeira parte do exercício. O a vezes b elevado a menos 1, ou seja, aqui o menos 1 ele pode ser distribuído para cada uma das parcelas. Né? Então vai ficar com a menos 1 vezes b a menos 1 elevado a menos 1. Bom, isso aí vai ficar a menos 1 vezes... Agora aqui nós vamos assumir o seguinte, o b a menos 1 elevado a menos 1 é exatamente o número b. Isso a gente sabe da prática, né? Mas a gente vai precisar provar isso, tá bom? Continuando, o a menos 1 vezes b nada mais é do que b sobre a. Essa é a definição de b sobre a. E aí com isso nós chegamos que o inverso do a sobre b, ou seja, o a sobre b elevado a menos 1, é exatamente o b sobre a. Bom, para concluir, vamos verificar essa igualdade aqui, verificar que b a menos 1 elevado a menos 1 é exatamente igual a b. Então, nosso objetivo aqui é verificar a seguinte igualdade. B a menos 1 elevado a menos 1 é igual a B. Tá? Aqui é só uma questão mesmo de justificativa. Veja o seguinte, o B vezes o B a menos 1, ele é exatamente igual a 1. Essa é a definição do inverso do B. Agora, se eu olhar, quem é o inverso do B a menos 1? O inverso do B a menos 1 é o número que, quando eu multiplico por ele, dá 1, ou seja, é o próprio B. Significa que o inverso do b a menos 1, ou seja, b a menos 1 elevado a menos 1, o inverso do b a menos 1 é o número b, bom, por conta da unicidade. Esse número aqui, vezes b, dá exatamente 1. Ou seja, o b a menos 1 vezes b dá exatamente 1. Ok? Então é isso. Até mais, a gente se vê no próximo exercício.